Olá, boa noite, minha gente. Aqui quem fala é o servo de Deus aí, né? Com mais uma mensagem de alerta ao fim dos tempos. É um sermão profético de Jesus, escrito no livro de Lucas. Então eu vou fazer uma breve palavra para mostrar a vocês que vocês têm que estar preocupados com sua vida com Deus. Tudo que tem aqui, como muitos dizem, é ilusão. Você vai viver uma ilusão de que você é feliz, né? Neste mundo, tudo que podemos fazer de ruim é se afastar de Deus. Então, bebida, glutonaria, embriaguez, né? Mortes, homicídios, é, ladrões que roubam, né? Todo tipo de coisa que não agrada a Deus. Você tem que se afastar. Estando em oração em Jesus. Viver no mundo inclui você participar de algumas coisas do mundo. Eu quero que você entenda que Jesus, ele quer que você viva para ele. E viver para ele é contra as regras do mundo. Viver para Jesus é ser bobo. Ser honesto é ser trouxa. Então eu vou enviar aqui uma mensagem com apenas 3 versículos e comentar um pouquinho deles. O tempo de Jesus morrer parece se achegar. O capítulo de Lucas vai até o 24 e eu estou lendo o 21. Ele está avisando já que nos últimos dias, né, o fim da vida de Jesus, ele estava mencionando nos últimos dias o que aconteceria, coisas difíceis, fomes, terremotos, pestes, né, doenças. Então o que eu quero que você entenda é que tudo que você deseja agora é ilusão. O que importa é o seu relacionamento com Deus, com Jesus. Se você não acredita, olha, como eu sempre uso essa palavra, quem morreu por nós com amor não foi nenhum anjo, não foi nenhuma pessoa. Nós como servos de Deus, nós compartilhamos a palavra de Deus, assim como os discípulos compartilharam. Então o evangelho tinha que ser pregado, tinha que ser ensinado. Deus com certeza fortaleceu os servos dele, que buscavam ele sempre. Sem busca, a gente não tem força para reagir ao mal, ou até mesmo não tem força para viver uma vida feliz, né? Você pode encontrar uma pessoa muito pobre que tem um telhado sem laje e ainda é feliz, cara. Então veja bem, é ilusão. Como meu pai diz, que a vida real é depois dessa aqui. Então que você tem que entender que você que é jovem, você que é mulher, você que é homem, jovem, adolescente, né? Você vai passar por muitas coisas sobre dinheiro, entretenimento, né? Namoro. Isso tudo vai dar uma chance de te derrubar e de tirar da fé em Deus. Então, se manter afastado é o necessário para você não se contaminar. O que você faria por amor a Jesus? O que você negaria dessa vida por amor a Jesus? Veja, Deus ele vale mais, como está escrito na palavra de Deus. Se você amar o seu pai, sua mãe, o seu irmão, a sua esposa mais do que a mim, tu não és digno de mim. Nós somos pessoas difíceis de lidar, somos pessoas ruins, pecadores. Temos que amar o pecador como Jesus amou, né? Como Jesus nos amou, né? Então temos que ser pequenos cristos, como nós que dizem Atos, que somos pessoas que nos dedicamos ao Evangelho de Jesus para o nosso bem e principalmente para o bem do próximo. A palavra não tem que deixar de ser pregada, tem que ser ensinada. E a palavra que eu vou mencionar aqui, eu estou deixando 5 minutos de palavra, né? Vai ser o sermão profético continua, a vigilância. Está chegando o tempo de Jesus nos buscar. De uma forma ou de outra, ele virá para você que me escuta, que ele venha para você,
você ter o seu descanso, a sua ajuda, né? O seu apoio não só aqui nessa terra, mas com Deus. O descanso vale mais, entendeu? Põe na sua cabeça que essa vida é ilusão, dinheiro, muito dinheiro é ilusão. Que Deus te mantenha humilde, simples, e você possa se dedicar numa vida talvez totalmente arrasada. Mas eu quero que você entenda: Jesus vale muito mais, a eternidade vale muito mais. Você que é jovem, né, pensa em ter o seu dinheiro, tá certo, tem que ter, mas eu quero que você entenda, como eu já falei, Jesus. Então vamos lá para o sermão profético continua, vigilância. 21, 34 a 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que Deus está falando aqui? E se você não se render às coisas do mundo, como disse aqui, glutonarias, embriaguez, e cuidado dessa vida, fique preocupado se Deus está cuidando de você. Não fique preocupado tanto com a vida, né? Dor, sofrimento, desprezo é algo que todo cristão passa. Toda pessoa verdadeira de Deus passa. E existe até rejeição por mal. Dependendo, né? Você pode sofrer fazendo errado, você pode sofrer fazendo certo, né? O crente é perseguido, né, para ser destruído pelo adversário. Ele usa pessoas que ele não vai aparecer diretamente para você, entendeu? Mas o objetivo do diabo é trazer o máximo de pessoas possíveis para o inferno. E nós, como servos de Deus, temos que orar, temos que ter misericórdia do próximo, não é verdade? E cuidado com o dia de improviso que Jesus voltará. Cuidado, você não sabe quando ele vai voltar para você ou para todo mundo, né? Então, não importa se você é novo, se é adolescente, se é uma criança, põe no teu coração: Jesus é importante, Jesus é fiel. E, né, quanto mais afastado você estiver do mundo, melhor. Se mantenha puro. Quando eu estava no Senai, no ano de 2016, 2017, não lembro, entre 2012 e 2020, tinha uns moços adultos, os caras adultos já, mais velhos que eu. Eles começavam muita maldade, mulherada, muita maldade. Tinha maldade no assunto, eu tava quietinho. Então eles falaram assim: e você, Rubens? Aí, mano, não tem experiência nenhuma não. Aí assim, não, você não tem não, cara. Aí eles falaram assim: ele vai aprender de maldade, ele vai aprender de maldade com o tempo. Naquela época eu era mais novo, não tinha menos de 30 anos, né? Então, o que eu te faço? Um pedido para você, para sua vida com Deus, se permanecer firme. Não pegue a maldade do mundo, irmão. Não pega, cara. Não pega a maldade do mundo. Vão te chamar de criança, vão te chamar de bobo, de criancinha, de lerdo, de quadrado. Mas, cara, não tem como trocar a paz de Deus por uma coisa que vai te levar pro inferno. Não tem como, cara. A gente só fica iludido porque a gente está nessa carne aqui, ó. A gente é mais chegado a pecar. A gente é mais afetado pelo diabo, né? O diabo, ele induz, ele não faz pela gente, ele faz a gente pecar, ele quer estar perto da gente para destruir a gente, a nossa vida espiritual. E Deus se enraivece quando a gente dá valor a coisas antibíblicas, pessoas que não honram a Deus nas músicas, nas pregações. Então temos que ter cuidado. E vai existir muitos pregadores, muitos falsos pregadores de falsas religiões, né? Que um falso profeta é uma pessoa que não tem a fé bíblica em Jesus e nos apóstolos. Então, o que você tem que entender é que ser falso profeta é negar que a Trindade é Jesus, é Deus, o Espírito Santo, que a Trindade é Deus.
E é muito complicado, porque as pessoas são enganadas, as pessoas são prejudicadas, as pessoas são entristecidas pela igreja, até a igreja correta, e a pessoa se afasta e nunca mais aparece. Isso é terrível, né, minha gente? Isso é terrível. Então eu quero enviar essa palavra aqui de cuidado para você, né? Quando Jesus voltar, você não ficar aqui. E dos cuidados da vida venha sobre vós como o de improviso aquele dia. Beleza. 34 tem parte de estudo. Vamos comigo, vamos ler. Jesus conclui sua mensagem profética, advertindo que seus seguidores não se preocuparem tanto com os cuidados e prazeres do mundo, para que possam você estar preparados para a sua vinda, viu? Você não tem que estar, você tem que não estar preocupado com o mundo. O mundo vai te rejeitar, amigo. Se você for do mundo, as pessoas vão te aplicar golpes, as pessoas vão te prejudicar, mas você tem que ser uma pessoa que rejeita os prazeres do mundo. Os prazeres de Deus não, né? Como os católicos falam, ah não, vamos se casar não, que Deus não quer que a gente seja santo. Olha, não proibir de casar não é um problema, cara. O problema é que Deus não fala nada sobre isso, de proibir de casar. Então os padres andam errado nisso, né? Sem maldade nenhuma contra eles, é só uma coisa que não se deve rejeitar se você quer, né? Além do mais, o que rejeita o casamento existe para não haver prostituição. Se você tem vontade, por favor, segure a sua vontade e se case com uma pessoa corretamente, porque dá temor você casar com uma pessoa casar com uma pessoa, meu Deus, esqueci, ímpia, né, ou sem Deus, né, vou ter que ver o que eu lembrei aqui, que eu esqueci. Case com uma pessoa cristã, de favorável, né, se você está afastado, você se chega a Deus, se você não quer se chegar a Deus, você vai ter pouco como afastado, e não há garantia de vitória nenhuma. Então eu acabei caindo para o lado de relacionamento, mas estamos falando do sermão profético, continua a vigilância. Então é o seguinte, cuidado com os prazeres deste mundo, você que é jovem adolescente, para que vocês possam estar preparados para a vida dele. Estas palavras são para o povo de Deus de todos os tempos, não apenas para aqueles que viverem nos últimos dias da tribulação. A exigência de fidelidade espiritual é tão crítica à luz do ensinamento de Jesus. A exigência de fidelidade espiritual, né? É importante você ser fiel aos mandamentos, a palavra, né? Essa palavra que vai nos salvar, né? A palavra vai nos julgar. Jesus é o verbo e tal. Então, Deus exige uma fidelidade espiritual. É tão crítica a luz do ensinamento de Jesus que ele voltará primeiro para os seus fiéis seguidores em um momento inesperado. Então, a tua esperança tem que estar em Jesus. A tua força, o que vai te dar realmente força é o amor que você com amor aquilo que você busca. Mas cuidado quando você busca, põe no seu coração, o seu amor, o seu esforço em uma coisa que desagrada a Deus. Você com a sua vontade quer uma coisa que desagrada a Deus. O que acontece que complica, né? Deus ele quer que você esteja do lado dele. Deus ele quer que você ame ele, sirva ele, né? Não como Deus achando como se fosse empregado, mas porque isso é bom. Ele é Deus, ele recebe a adoração da gente. A gente somos criaturas, não temos direito a glória que Deus não nos dá. Entende? Você tem o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, de agir. Você tem a sua maneira de se comportar. Lembrando que Jesus ele faz você uma pessoa melhor. Então, continuando lendo a parte de estudo 24. A exigência da fidelidade espiritual é tão crítica à luz do ensinamento de Jesus que ele voltará primeiro para os seus fiéis seguidores em um momento inesperado. Uma vez que o momento da sua vinda para a igreja não pode ser determinado, os crentes devem estar sempre prontos. Olha que interessante. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Você simplesmente tem que se posicionar, buscar a Deus, viver uma vida simples, não com abastanças, né, como o rico e Lázaro, né? Não esplendidamente, ser humilde, ajudar outras pessoas. Isso é importante. Isso é ser fiel, isso é ser dedicado. Então Deus ele é fiel, Deus é bom e justo.
para guardar você dos perigos da vida, né? Ele permanece com você, mesmo se você tem um problema e morrer cedo, ele permanece com você. Deus controla a morte dos seus servos. Não se preocupe, seja forte e valente, tá bom? Então, os sermões da montanha, né? Os sermões da montanha não, o sermão profético, temos que estar vigilante, para não se afastarmos de Deus. Não vigiar a vida de uma pessoa. Mas você quer se intrometer na vida de alguém, se intrometa para o bem. Se intrometa para o bem, né? Que as pessoas não gostam que nós se metemos na vida dos outros, né? Mas você pode dar uma palavra de amor, uma palavra de ajuda, uma palavra de eternidade, de salvação, né? De juízo até, porque Deus, ele ama você e ele quer que você sirva ele de amor. Deus é fiel. Tá bom, minha gente? Vamos lá, continuando. Uma vez que o momento da sua vinda para a igreja não pode ser determinado, Cristo deve estar sempre prontidão. Esta vinda é um momento desconhecido, referida como o arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses, nos livros da Ilha Futura, a fim de que nós sejamos dignos de evitar todas as coisas que hoje acontecer na terra. Então Deus, ele vai livrar o povo da ilha futura. Deus, ele vai livrar o povo da ilha futura. Então eu quero que você entenda que essas pessoas que falam que vamos passar pela tribulação, não vamos passar. Podemos passar perseguição e mortes em alguns países, mas a tribulação pesada, a destruição que Deus vai causar na terra e nos ímpios que não servem a Ele, vai ser tão grande que Deus, ele vai livrar os fiéis. Nós temos direito de ser chamados de filhos, cara. Nós temos direito, porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele nos amando, Ele nos dá a bênção que necessitamos, a bênção que precisamos. Ele fortalece você. Não tem porque você tem medo. Você pode ter medo. O medo é uma defesa, né? Mas você tem que vigiar. Vigiar e não ter medo do adversário. Entendeu? Simplesmente viver uma vida servindo a Deus, não só para o mundo para ganhar dinheiro, ou saindo com pessoas, ou se distraindo tanto, entendeu, minha gente? E a parte de estudo do versículo 34, eu vou para o versículo 35. O versículo 35 não tem parte de estudo, minha gente. Então, deixando claro aqui no versículo 34, que Deus, ele vai vir de improviso. Olha que interessante, a gente tem um pedreiro aqui em casa, ele vem de vez em quando fazer uma obra, ele vem toda semana. E eu não sei quando que ele vai vir, às vezes ele vem mais cedo, às vezes ele vem mais tarde. Então eu faço o seguinte, quando ele vem eu tenho que estar pronto. Se às vezes ele não está vindo, às vezes ele não veio, às vezes ele veio mais cedo, né? Temos que ter aquele horário certeiro para fazer a obra. Mas o que Deus quer é que você esteja de prontidão, porque você não sabe quando vai vir Jesus buscar a gente. Se a gente se afastar, a gente perde aquela bênção e ficamos acabando na repescagem, né? De forma difícil de morrer, né? O adversário, ele vai estar na terra, os anjos, as potestades que estão lá em cima no espaço vão cair direto na terra, e isso vai poder causar o começo da grande tribulação. Todo aquele mal pesado que tem nas áreas celestiais vai cair na terra, então vai ficar uma coisa difícil. Os anjos, os demônios pequenos ficam na terra e os maiores ficam no espaço. É verdade isso, minha gente, o príncipe da peste de Daniel. Então Deus, ele quer que você se mantenha fiel a Ele, dedicado a Ele, servindo a Ele, buscando a Ele, né, minha gente? Vigiando. Vigiar as pessoas, como eu disse, vigiar a sua vida com Deus, para você aprender as coisas de Deus, para você poder ensinar para os outros, entendeu? O maior no reino dos céus é aquele que prega e vive, né? Não adianta só você ser o pequeno no reino dos céus, né? Deus é um tipo de referência de quem é maior. Quem vive para Deus tem o auxílio de Deus na sua vida pessoal e na sua vida ministerial. Então, vamos ter cuidado, vamos sempre ficar de prontidão, não se afastando de Deus, amando nosso Deus, se dedicando ao nosso Deus. Lendo o versículo 35 do capítulo 21. Porque virá o homem como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Olha só, um laço.
A vinda do Senhor vai ser um laço para muita gente. Muitos vão entrar em desespero, muitos vão se chatear, se aborrecer, né? Vão ficar chorosos, tristes, porque o Espírito de Deus não está predominando plenamente na terra. O Espírito de Deus, quando Jesus morreu, ele nos enviou o Consolador. Enviando o Consolador, nos consola da tristeza, ele está do nosso lado para bem. Ainda que estejamos mal, Deus nos deu esse direito de ter um bom Consolador, como diz o hino 100 nisso. O bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Aí de proclamar, e Deus quer derramar o bom Consolador. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antos de aflição, miséria, mal e dor. A voz não é tão boa, né, minha gente, como grave, né? Que droga. Então, o Consolador, ele veio ajudar a gente a direcionar, a aprender tudo que está escrito na Bíblia. Que antigamente, na época de Jesus, o Espírito Santo, ele não operava como deveria, talvez. Operava em servos de Deus, né? Como Sansão, como pessoas juízes. Mas o que eu quero que você entenda também é que o Espírito Santo tem um trabalho nessa terra, o Espírito de Deus. Jesus está lá, um intercessor, o Espírito Santo também intercede pela gente, né? E o Pai é aquele que o Espírito Santo de Jesus serve, né? Os três são em um só. Lembrando que as religiões que conhecem a Trindade como verdade, essa é aquela correta. Então, muitos estarão desapercebidos, muitos estarão afastados, muitos estarão vivendo suas vidas, e o que você deve fazer é o quê? Rejeitar os prazeres, dedica a sua vida a Deus. Deus te dá um poder, uma bênção, algo para você fazer de bom, você tem que usar para a glória dele, você tem que usar para a utilidade a ele. Entendeu, minha gente? Seja firme, correto. Eu sei que é difícil quando envolve uma coisa que a gente ama, uma pessoa, qualquer coisa que você possa amar. Cuidado com onde você bota o seu coração. A pessoa pode te destruir. Principalmente em relacionamentos hoje em dia, que o amor se esfria na família. Então, eu quero que você viva para Deus. A minha dedicação a esse sermão profético de improviso, que Deus não pega a gente de improviso, mas que a gente possa servir a Deus, se dedicar a Deus, amar a Deus. Então, é como laço. As pessoas vão estar despreparadas. As pessoas não vão, algumas vão até saber, mas muitos vão achar que é um alienígena, que o que aconteceu é como se fosse filme de ficção, né? Minha gente? Então é muito perigoso a gente se afastar de Deus e perder nossa salvação, que a perda é muito grande, mas a vitória é muito grande para quem vence. Então, tudo que você tem hoje em dia, abra mão e pergunte a Deus: Deus, você é da sua vontade, é da sua permissão? E se ele não falar nada, ele te der um sinal, ou ninguém vier falar contigo, você aplica a sua situação na Bíblia, para você comparar do que você deve fazer, do que você deve se comportar, de como você deve agir. Entendeu? Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, porém, em todo o tempo orando, viu? O orar sem cessar não é simplesmente orar o tempo todo. É você ter o pensamento em Deus em tudo que você faz. Isso está escrito aqui. Entendeu? Você tem que estar em oração. Se comunicar com Deus é através da oração, leitura da palavra, né? Você tem que valorizar essas coisas, por mais que sejam às vezes chatas, né? Porque nós temos que considerar que Jesus, ele tem a importância, a palavra dele tem importância para nós, né? O sacrifício dele não foi em vão, que nós possamos se dedicar cada vez mais. Então, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas de acontecer. Então, se você quer ser digno, afaste-se do mundo. Você quer ser digno? Os prazeres, glutonarias, embriaguez, as doideiras, né, de bêbados, né? Como se fosse uma embriaguez do espírito. Ele ouviu falar disso. Não é você estar extasiado de loucuras, né? De erros, talvez possa falar. Eu já vi alguém pregando sobre isso, um senhor. E embriaguez não é só bebida, né?
tira os sentidos para você não entender o certo do errado. Embriaguez pode ser isso também, talvez. Cuidado, Jesus está vindo de improviso, não pode vir chegar de improviso. A bênção pode chegar de improviso, mas o pior também pode chegar, né? Então, o pior ou não, o que você deve fazer é se manter fiel, dando continuação na obra de Deus. Através da palavra de Deus mencionada, você explica muito bem a palavra de Deus, com pessoas melhores que eu podem explicar isso. Eu falo simples, né? O último versículo que eu vou ler é o versículo 36. Já está acabando, minha gente. Os seguidores de Cristo devem estar sempre alertas contra o pecado em constante comunicação com Deus através da oração, viu? Alertas contra o pecado e em constante comunicação com Deus através da oração, para que seu amor por Cristo não se desvaneça, a sua fé nele permaneça forte. Oração te torna forte e aumenta a sua fé. Olha que interessante. Deus, através da oração, para que seu amor por Cristo não se desvaneça, a sua fé nele permaneça forte. Esta é a única forma de nos livrarmos de todas as coisas terríveis que sobrevirão ao mundo nos últimos dias. Muitas pessoas acreditam que em mim escape para aqueles que se mantêm fielmente em oração e arrebatamento. Então, minha gente, aqui eu consigo mais tempo pregando, né? A gente não fica tão sem graça quanto na igreja, né, minha gente? Mas a oração vai te dar força e vai te ajudar a busca com Deus, de buscar Deus e a vontade de Deus para a sua vida, para você escapar desse dia mal. Então, minha gente, vigilância, vigia. Você que é pai, que é mãe, que os filhos adolescentes estão se comunicando com quem, teu jovem, né, que está afastado, se comunica com quem, ou até um jovem que é cristão, instrui teu filho, instrui teu pai, se você não souber, se teu pai não souber algo, você sabe, você instrui seu pai, sua mãe, seus familiares, né? Ensinando o caminho de uma criança deve andar, ensinando o que é necessário para a vida aqui, né? E estamos no fim dos tempos, as coisas vão piorar, não sei até quando, mas se Deus quiser, melhor, é o que todos nós queremos. Mas o fim dos tempos vai chegar de qualquer jeito, o amor se esfriará, a ciência multiplicará, a violência crescerá. Então, o que você pode fazer é ser corajoso, ser firme, e que Deus não te pegue de improviso. O que te pegue de improviso seja a bênção dele, né? Então você tem que estar preparado, né? Preparado para receber também a bênção. Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Fica aqui a palavra para você não ter prazer no mundo, para você se preparar para a vinda de Deus, para você ser uma pessoa honrada a eternidade inteira, né? Fique tranquilo, minha gente, fique tranquilo. Simplesmente seja bom, fiel, dedicado. E se Deus quiser, venceremos até o final, né? O final é a bênção final, a bênção que dá a vitória dos servos de Deus. É Jesus mesmo próprio e estar com Ele. Glórias ao nome de Deus por isso, né? Então, muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe. Traga a sua dedicação, o seu devocional e faça o que Deus quiser na sua vida. Estenda a sua mão e vamos orar uns breves minutos, um minuto. Meu Deus, meu grande eterno Deus, que a tua palavra, que Senhor, que é poderosa, que ela possa dar efeito, como sempre dá, Senhor, na vida dos servos que a escutem. Ó, grande Deus eterno, o sermão aqui, o sermão profético, nos ajude a vigiar, Senhor, enviar pessoas que nos ajudem, que nos confrontem às vezes com amor, para que nós possamos acertar o caminho correto, para que a gente possa ser salvo. Fortifica a nossa oração, nos dá paz, nos dá alegria, que nós não venhamos ser deixados para trás, Senhor. Ó Deus vitorioso, você é fiel, tu és fiel a nós, Senhor. Que nos ajude a largar tudo que não é teu e tudo que não é da tua vontade. Bondoso Deus, abençoe nossas famílias, abençoe a tua influência sobre o nosso coração e no nosso ambiente de casa, de trabalho. Deus é fiel, Deus é justo, e é por isso que eu peço isso pelas famílias de aqueles que me escutam e honram o Deus que eu sirvo, que é o Deus da Bíblia. Se eu for pego em algum erro, me perdoem. Eu sou também não perfeito, imperfeito, né? Então, que possamos te ajudar uns aos outros a chegar a um lugar melhor, que é a vida com Deus e tudo que agrada ao nome dele. Vigiai e orai, né? Deus te abençoe. Oração, se preparar, se afastar do mundo,
e evitar as coisas que hão de acontecer na terra, tá bom? Pra gente não ser pego de surpresa. E manter a sua fé em oração. Se fortaleça em Deus na sua oração. Tá? Deus te abençoe. Fica na paz. Boa noite.